Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Daremos uma olhada em algumas armadilhas ou considerações sobre containers no C++. Algumas parecem simples e outras serão difíceis de identificar no primeiro momento, daí a explicação. Como tudo na vida, algumas coisas que parecem óbvias precisam ser mostradas. Se isso acontece comigo, pode acontecer com você. Então vamos dar uma olhada agora. Vamos utilizar o vector, que é um dos mais utilizados e também um dos mais críticos. Nós vamos fazer aqui, vamos criar um vector tint chamado lista e lista pushback 1. Vou colocar 4 itens. Vamos colocar 4 itens. 2, 3, 4. Já vai que foi 5, vai 5. Então for int i igual a 0, enquanto i for menor que lista size. Tem um vídeo somente sobre o container vector aqui no canal. Se você não sabe como utilizá-lo, dá uma olhada lá. stdcout índice lista at i std endline. No vídeo também eu falo por que usar o at e não usar o colchete para acessar os dados. Pode dar uma olhada lá. Então, aqui em geral usa-se o size para saber a quantidade de itens do container, mas pode acontecer de ser o count. Então tem que tomar cuidado, você tem que saber a qual se refere. Vamos compilar e executar. Aqui compilou e executou e não mostrou nada demais. Mostrou de 1 a 5. Facinho, sem muitos problemas. Vamos mostrar um cara aqui, que é o std cout capacity lista capacity. Essa função vai mostrar qual é a capacidade que o container tem no momento para gravar. Então vamos dar um Ctrl B. Eu vou tirar um item aqui. Vou mostrar uma coisa, vou comentar ele, tá? Então vamos compilar e executar. Ele mostrou ali, tem 4 índices ou 4 itens e a capacidade é 4, beleza? Vamos incluir o item 5 agora. Vamos executar. Tem 5 itens, mas o capacity está para 8. Agora ele pulou para 8 itens reservados. Pensando em memória, temos 3 itens adicionais vezes o sizeof do int. E se o sizeof do int for 8 vezes 3, já são 24 bytes desperdiçados, mais alguns controles que o container vai ter que fazer. Muito bem. Você pode estar dizendo que eu sou um Mukirana e 24 bytes não são nada. Mas se você tiver reservado 1000 itens e adicionar o 1001, você terá 2000 itens com a reserva. Porque a regra do vector é adicionar a quantidade que já tem na reserva. Então, 1000 adicionou mais 1, vai reservar mais 1000. Se você tem 2000 e somar mais 1, ele vai adicionar mais 2000, vai ficar com 4000 e assim sucessivamente. Ele vai pegar a quantidade que tem e somar ao final. O vetor, ou vector, é o mais perigoso nesse assunto, porém a regra funciona para todos os containers. Nós estamos aqui, tem um for aqui, e vamos dar aqui if, e se ele for igual a 2, eu quero que apague um cara. Erase, aí lista, lembrando que o erase funciona com iterators, então o begin mais o i, que será o item número 2. Vamos executar, aí você tem, ele tirou o item 3. Deu begin mais o i, né? Begin mais 2, begin 1, 2, é o item 3. Tá? Funciona direitinho. Muito bom. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos tirar do end. Executar. Escrevi algo errado? Ah, tem um potencial errado. Executar. Ele deu uma falha aqui. O programa crashou. Aqui com o end, o erro aconteceu porque o end não retorna o ultimate do container. Você já está além dele. Para que você retornasse o ultimate do container, tem que ser int -1. Vou executar de novo. Agora ele tirou o número 5 de lá. Ele manteve o 8 no capacity porque ele tinha incluso o 8 mesmo. Ele tinha incluso o 5. Mas o end é -1. O próprio end não funciona. Você está além dos limites. Então tem que ser o end é -1. Por isso que às vezes você fica se matando aí tentando achar o problema e olha o código e fala, pô, mas isso aqui está correto. Por que ele não está apagando? Porque o end está acima do limite. Mais um cara aqui. Vamos deixar esse cara aqui.
Vamos fazer uma outra coisa também que acontece, dá erro muito comum. Você cria uma variável que contém a quantidade de itens. Size, e aqui ao invés de lista size, você vai botar fim. Então esse é um outro problema que acontece, principalmente com quem está iniciando, é ficar criando variáveis contendo retornos de funções que não precisam ser guardadas. A própria função sempre vai retornar o que você precisa, não precisa ficar guardando em outro lugar. Vamos executar. O programa crashou aqui, ó. Por quê? Porque você disse que o fim foi guardado aqui numa variável separada. Só que no meio do for aqui você mudou a quantidade de elementos. Você deu um erase aqui em algum lugar por algum motivo. Você deu um erase. Só que esse cara aqui, ele tinha 5 itens quando começou. Só que dentro do for, em algum momento, ele ficou para 4, porque eu dei um erase aqui. Então ele tentou ir até 5 e não tinha mais 5, tinha 4 elementos. Então por que você criou uma variável for aqui? O ideal é que você utilizasse a função de tamanho, não ficasse criando variáveis por causa disso. Não precisa guardar isso aqui fora. Então vamos tirar esse cara aqui e vamos botar ele de volta aqui. Você vai ver que ele funcionou igual ao exercício anterior. Se executar, ele funcionou sem problemas, porque toda vez que o for passou aqui, o size retornou a quantidade. Ele apagou aqui, o size também mudou. Agora, se eu guardar numa variável separada, isso vai gerar problema. Então tá aqui, pushback de 5. Um outro problema também que acontece, vamos criar um iterator aqui. De novo, se você não sabe o que é o iterator, tem vídeos no canal sobre o vector e você vai entender o que é o iterator, que nada mais é que um índice. Const iterator, t igual a lista begin. Então, agora aqui, o iterator é constante, como você pode ver aqui, ó. Ele é um iterator constante. Então, eu não posso apagar o item da lista. Posso? Não sei. Vamos dar uma olhada. Vamos fazer um for aqui. Vamos usar o iterator. Enquanto o iterator aqui está com begin, então vamos até o fim. Lista end. Enquanto ele for menor que lista end, soma no iterator. E o i fica lá e tem que somar um no i também, né? Vamos ter dois tipos aqui. O i e o iterator. Só que nós vamos usar o iterator. Quando o i chegar a 2, eu também vou apagar. Só que eu vou apagar o que está no iterator. Então aqui eu estou usando o iterator para iterar a lista. O i é só um controle meu para fazer o if e ele vai apagar o que está no iterator. Será que ele vai conseguir apagar, sendo que o iterator é constante? Vamos executar. Apagou, o 3 não está aqui. Porque eu estou apagando na lista, não alterando o iterator. Essa é a diferença. Quando eu mandei apagar o erase aqui, eu mandei apagar a posição que estava no iterator, mas eu não mudei o conteúdo do iterator, eu mudei o conteúdo da lista. Então isso é uma confusão que tem que prestar muita atenção. O const iterator significa que você não pode atualizar nada em relação ao iterator, mas se você passar o endereço dele para outras funções e elas manipulam esse conteúdo, pode. Então, baseado no que eu falei, se eu quiser atualizar o iterator, eu dou, como ele é um endereço de ponteiro, então é asterisco it igual a 10. Você pode ver que o próprio Qt Creator já me disse aqui, ó, o assinalamento não pode ser feito porque está retornando uma constante. Se eu for teimoso e tentar compilar, ele vai me dar erro, vai dar a mesma mensagem. Não posso fazer alteração aqui, porque o iterator é constante, então eu não posso manipular o conteúdo do iterator nem o endereço do iterator. Entendido? Isso daqui acontece e às vezes algumas pessoas ficam um tempão tentando adivinhar se a sintaxe está correta, se era para ter botado asterisco na frente ou não, se o igual está correto, mas o problema é que ele é constante, só isso. E se você utilizar o Qt Creator, ele vai ter uma mensagem muito mais fácil de identificar isso. Os outros compiladores às vezes não vão fazer isso no momento da digitação, só na hora de compilar. Mas aqui o Qt Creator eu gosto dele porque ele te avisa na hora, né? Ele é atômico, né? No momento que você digita, ele já está checando várias coisas. Então, isso aqui não pode fazer. Vou apagar aqui. Não preciso mais. Vou deixar o for. O iterator. Bom, posso deixar ele aí, só para brincar. Bom, vamos brincar um pouco mais. Eu vou apagar esse daqui. Eu não preciso mais dele. E eu vou colocar aqui um list, usar a função de reserve. List reserve. Ele vai reservar de primeiro momento na memória 500 elementos.
mas eu só vou usar 5. Vamos executar. Você vai ver que o capacitor aqui está dizendo que tem 500 elementos, ou tem a capacidade para 500, ou já reservou memória para 500. Não é que ele tem 500 itens lá, ele só tem 5, mas a memória já está reservada para 500. Correto? Entendido isso? Então o que eu faço aqui? Vou copiar essa linha, uma vez só, copiar. Tem uma função no Vector que chama shrink to fit. Shrink to fit. Ela vai reconfigurar somente a quantidade dentro do container e liberar a memória. Vamos ver? Executando. Na primeira vez ele tinha 500 elementos, reservado para 500 elementos. Quando eu dei um shrink to fit, ele fez a reserva só para a quantidade que estava dentro do container, que no caso é 5. Só que assim, se você incluir mais 1 ou mais 2, talvez ele duplique a capacidade. Então esse shrink to fit aqui, você tem que usar no momento que você acha que não vai mais mexer no container. Porque aí você já desaloca a memória desnecessária e mantém só aquilo que é necessário lá. Entendido? Eu espero que tenha esclarecido alguns pontos e você, no caso que não ter experiência no C++, tenha adquirido a percepção para encontrar problemas em container mais rapidamente. De repente, essa dica que eu dei aqui funciona para outras coisas também. Você tentar observar ou tentar imprimir o que está acontecendo, caso você não tenha muita familiaridade sobre o comando que você está usando, para entender como ele funciona e aproveitar o melhor possível. Você pode falar para mim, mas a memória tem bastante. Tudo bem, mas se você fizer embarcado, ele vai ter problema. Se você também, apesar de ter 8 GB de memória, se você começar a desperdiçar e o processamento ocorre uma vez, 100, 1000 e 1 milhão de vezes, em algum momento também a memória vai ser crítica e você não vai saber procurar onde está o problema. Então, por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.